Esse curso também pode ser feito por quem não é formado em farmácia, mas trabalha em drogaria, no caixa, no faturamento e tem intenção de ser balconista? Sim. O que acontece? O problema, eu posso só responder rapidamente, o problema é que você vai ficar melhor do que alguns farmacêuticos. A linguagem que a gente usa no OFP, ela é uma linguagem voltada para farmacêutico. Em que sentido? Eu converso com farmacêutico o tempo todo, né? Não é uma linguagem, não estou dizendo que o jeito que eu ensino é uma linguagem técnica, não é. A minha linguagem no curso é uma linguagem muito, muito acessível. Exatamente porque eu sei que as pessoas lá que entram, às vezes, para fazer o OFP, elas têm essa dificuldade. Lá na faculdade, os alunos têm dificuldade de entender algumas coisas e não falam por vergonha dos outros. Eu me lembro que quando eu estudava, no meu primeiro período, quando a gente estava se conhecendo e tal, eu levantei a mão para perguntar para o professor, eu perguntei para ele bem assim, professor, eu tenho uma curiosidade, como que quando eu tomo um remédio, eu tô com dor no joelho, como que o remédio sabe que ele tem que ir para o joelho para fazer efeito? E aí foi uma gargalhada dentro da sala de aula, todo mundo riu da minha pergunta, e eu fiquei extremamente constrangida, porque era a semana inicial de aula, a gente não se conhecia e tal, então eu fiquei extremamente constrangida, e o professor na época, que já era um senhor, ele foi extremamente sábio, e ele começou a falar, gente, os colegas que estão rindo, alguém gostaria, por favor, de explicar para a colega aqui qual é o mecanismo? E ninguém sabia explicar. Então, na realidade, o que acontece? A gente tem uma linguagem na faculdade, isso serve para a gente empregar nesse caso. A gente tem uma linguagem técnica na faculdade, a gente vai ler artigo, a gente não entende um monte de coisa e a gente tem vergonha de perguntar. E aí, quando você se forma sem saber de um monte de coisa. Verdade. Então, lá dentro do OFP, a linguagem que eu uso é uma linguagem muito acessível e simples de você entender. Quem tá no OFP já? Tem uma galera aqui, ó lá, a Elisângela, já entrei e estou amando. Quem já muito entrou... Bom. A Ilana tá aqui também. A Ilana tá falando, ó, acho que o farmacêutico tem que se impor mais. Por isso são chamados de balconistas de luxo. Olha, eu já recebi esse título uma vez, de ser balconista de luxo. Eu confesso que o dia que eu recebi esse título da pessoa que falou, eu fiquei bem assim, sem saber o que sentir. Já tá dentro, ó. Eu fiquei bem sem saber o que sentir, Lana. Mas, sinceramente, eu não acho que seja uma ofensa. Sabe por quê? A gente tem um monte de balconista que tem muito mais peito do que farmacêutico, sabe? Não tô falando conhecimento, não. Conhecimento técnico a gente até tem. Mas o balconista, ele tem muito mais coragem do que a gente. Talvez por ele ignorar várias coisas, né? Ele tem muito mais coragem. E eu aprendi muito com o balconista. Meu início de carreira, se não fossem os balconistas, eu iria ter ficado para trás, né? Então, a gente tem que se impor, sim. Mas a gente precisa se impor de uma forma que a gente saiba ser gentil também, né? Porque você se impor para ser melhor que os outros não é uma boa coisa. Eu acho que é uma imposição para ser gentil. É mostrar que você tem conhecimento, é mostrar que você está ali para colaborar, para treinar as pessoas, para transferir o conhecimento para as outras pessoas. Maria José diz... Já sou FP, Ana Paula sou FP, a Sandra também, a Jéssica também. Tem uma galera aqui que já é o FP, gente.